Voz Batista de Pernambuco. Entrevista. Amigos do Evangelho e povo santo de Deus, nós vamos conversar a respeito de um assunto super interessante que trata de cultura, educação, conhecimento e cultura. Por isso, vamos conversar com o irmão Ricardo Nascimento. Ele é crente, é membro há 27 anos da Igreja Batista Emanuel em Maranguape 1, pastorzão Pedro Ferreira. E este jovem rapaz, empreendedor, está ousadamente como editor da revista Fé e Cultura, que já está na sua 3ª edição, e do jornal Folha Cristã, ok? Por isso que nós dizemos que ele é ousado editor. Não estamos rasgando seda, estamos falando o que é verdade, a realidade. Muito bem, então conta, Ricardo, pra gente, quando começou esse teu querer de publicar o jornal e a revista? Primeiramente, graça e paz para todos os ouvintes das diversas denominações e também da nossa denominação batista. Queremos agradecer a Deus porque estamos aqui pela 2ª vez, desta vez para falar sobre esses veículos de comunicação das igrejas. E respondendo à pergunta do pastor, nós dizemos que a ideia de lançar o jornal Folha Cristã surgiu em 2002. Se formos somar todo esse tempo, nós temos hoje 15 anos com o jornal Folha Cristã. E a princípio ele surgiu com a premissa, e continua sendo essa, de aproximar as pessoas de Deus, através de assuntos pertinentes ao reino de Deus, também assuntos para a sociedade e para as famílias de um modo geral. Muito bem. E surgiu, desde dezembro de 2016, a revista Fé e Cultura. Qual é o objetivo principal desta publicação? Como nós já dissemos em relação à Folha Cristã, a revista ela não foge também desse propósito. Apenas nós pensamos em lançar um produto que abrangesse outros lares, sem ser apenas os lares dos cristãos, porque nós temos visto que todas as publicações que vão às ruas e que levam nome de igreja, cristão, evangélico, há uma grande acepção por parte do grande público. Às vezes, quando vê o nome cristão, cristã, evangélico, eles não querem receber. Então nós criamos o nome Fé e Cultura porque envolve tanto o reino de Deus através da fé, como a cultura de nossa sociedade, que então está aí com a cultura existe vários segmentos, vários recursos que nós podemos usar através dessa revista, demonstrando cultura através de artigos, de assuntos, e de eventos também que acontecem tanto no meio gospel como também no meio secular, alguns assuntos de interesse da população. Porém, o foco principal é aproximar as pessoas de Deus através de uma leitura de conteúdo de qualidade. Olha, gente, nós continuamos conversando com o irmão Ricardo Nascimento, editor da revista Fé e Cultura e também do jornal Folha Cristã. Muito bem. Olha, nessas publicações, você está dizendo que a Folha Cristã está sendo editada há cerca de 15 anos. E Fé e Cultura começou agora no final de 2016. O que as pessoas te dão um retorno, um feedback, como se diz? Quais os assuntos que mais são pontuados quando há uma publicação? Amém. Essa edição, por exemplo, que nós estamos em mãos, fala sobre Trump, Nabucodonosor do século XXI. Por que nós usamos essa manchete nessa edição? Porque nós vimos que algumas decisões desse presidente dos Estados Unidos têm muito a ver com o que Nabucodonosor fez. Porque Nabucodonosor ele não era servo de Deus, mas ele foi usado para trazer justiça ao povo de Deus. E algumas decisões de Trump, que tem causado até de certa forma
alguns escândalos, algumas surpresas, mostra nele um perfil semelhante ao que tinha o rei Nabucodonosor. Mas temos também assuntos para a família, assuntos relacionados diretamente às igrejas, não é? Como eventos e como atividades, como seminários, congressos que as igrejas realizam. Temos também a área de saúde, uma área também de comportamento, com uma pessoa muito importante, que é a professora Cássia Guimarães, que escreve na área de família, com assuntos que enriquecem as famílias e trazem soluções para vários problemas que têm afligido as famílias nos últimos dias. Muito bem. Por exemplo, eu estou aqui com a terceira edição, que fala, por exemplo, reforma na igreja. Diz aqui o texto: líderes protestantes protagonizam centenas de escândalos que afundam o evangelho na lama e no descrédito. Como assim? Amplia essa informação. Pastor Fernando, a ideia de lançar uma revista falando sobre uma reforma na igreja evangélica é por causa dos vários desvios que as igrejas, muitas delas, têm praticado dentro dos seus púlpitos, nos seus púlpitos. Ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, heresias que são implantadas dentro da igreja, pastores que lançam uma doutrina e aqueles membros, por não terem conhecimento, confiam exatamente naquela doutrina, esquecem de ler a palavra de Deus e vão se desviando do evangelho. Hoje já é muito notório um grupo de desigrejados. São pessoas que, por alguns motivos, afastaram-se de suas igrejas. E acreditamos que um dos motivos fortes são as heresias que são praticadas dentro das igrejas, como, por exemplo, doutrinas trazidas de fora, como a doutrina da prosperidade, a doutrina de células, muito praticadas hoje, que tem deturpado o evangelho com ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Nós fizemos uma alusão aos 500 anos da reforma que acontecerá agora no dia 31 de outubro, e tem uma pessoa, um irmão que faz parte de uma igreja Assembleia de Deus, que tem esse projeto e que vai ser apresentado lá também na Alemanha sobre a reforma da igreja evangélica. Não é um projeto da revista, é um projeto desse irmão que ele está criando com alguns outros teólogos para lançar esse projeto lá na Alemanha, agora em 31 de outubro. Mas esse artigo que nós escrevemos sobre a reforma na igreja evangélica tem embasamento e palavras de confirmação do reverendo Hernandes Dias Lopes, do pastor da nossa denominação, Franklin Ferreira, que também vê a necessidade de uma reforma na igreja evangélica. Então, nós ficamos muitas vezes estarrecidos como líderes do Brasil que se juntam, se aliam a pessoas que são notoriamente conhecidas como implantadoras de heresias na igreja, como, por exemplo, Mike Murdock, que agora, infelizmente, o pastor Silas Malafaia se ajuntou com esse homem e com outros homens mais que pregam essa questão de teologia da prosperidade, e isso não é correto, isso não faz parte dos ensinamentos da Bíblia. Muito bem. Olha, continuamos a conversar. Ricardo, ok? Editor da revista Fé e Cultura e jornal Folha Cristã. Ricardo, seguinte, aqui nessa revista aqui, do número 1, tem a Era do Chip. Aí há uma pergunta: começou o reinado do anticristo? Como é? Muito bom. Esse tema é um dos temas mais importantes que eu já vi até hoje, sobre o chip. Tem muita confusão, tem muita preocupação no meio evangélico hoje com essa questão do chip que será implantado sobre a pele. E a gente observa que isso não tem nada a ver com o anticristo. Porque em Apocalipse diz que a marca da besta, e também não tem nada a ver com a marca da besta, porque Apocalipse diz que a marca da besta será aparente, será sobre a mão ou sobre a testa, e não sob. O chip será sob. Então quer dizer, não tem relação nenhuma com o anticristo. E eu vejo pessoas, inclusive pastores renomados, trazendo preocupação à igreja, induzindo as pessoas a acreditarem que esse chip que será implantado sob a pele, tem a correlação com o anticristo. E a gente vê que nesse assunto aí
é um artigo mais esclarecedor que eu já vi até hoje na minha vida sobre a questão do chip implantável. Não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com a marca da besta, é simplesmente o avanço da tecnologia. Agora, evidentemente que nos últimos dias, no milênio do anticristo, ele vai usar toda a tecnologia disponível para somar as pessoas em um só grupo. E aí saber quem é dele, quem está contra, isso aí vai acontecer. Mas não porque há pessoas que têm um chip sob a pele, mas porque isso está profetizado que vai acontecer, que ele vai saber quem são os seus. E outra coisa também, a marca da besta que a Bíblia fala, ela não diz que nós seremos forçados a adquirir. Será voluntário, as pessoas é que vão escolher, você quer servir a Deus ou você quer servir ao anticristo. Então será uma coisa voluntária, a pessoa que escolhe, eu quero a marca da besta ou eu não quero a marca da besta. E as pessoas têm a ideia de confundir esse chip tecnológico com a marca da besta. E nós mostramos nesse artigo que foi inclusive trazido da revista Chamada da Meia-Noite. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma revista de grande conteúdo e de informações importantes. E é uma publicação, se eu não me engano, de israelense. Então, quer dizer, foi um dos artigos mais ricos e mais importantes que já ouvi sobre e que já li sobre o anticristo. Recentemente, uma das nossas irmãs, até colaboradoras mesmo do nosso grupo, mandou um vídeo para mim falando sobre essa questão de um pastor nacional que estava trazendo preocupação, trazendo surpresa para o povo, falando para não querer aderir à implantação do chip sob a pele. E eu mostrei para ela que se ela tivesse o número 1 da revista, ela poderia ler o artigo falando sobre a era do chip, que ela iria encontrar ali informações importantes que desmistificariam tudo aquilo que está sendo dito hoje na sociedade. Aconselho a você, ouvinte, que se tiver um exemplar desse da revista Fé e Cultura, dê uma lida com atenção nesse artigo que é muito importante e esclarecedor. Muito bem, olha, continuamos conversando com o Ricardo Nascimento, editor da revista Fé e Cultura, que nós estamos conversando aqui, e também da Folha Cristã. Bom, então, na opinião sua, como editor da revista, o chip é uma bênção, um avanço tecnológico ou é uma maldição? Pastor, eu vou dizer alguma coisa que talvez alguns irmãos não entendam. Se hoje tivesse uma fila para implante de chip aqui em Pernambuco, eu acredito que eu estaria nos primeiros lugares dessa fila para ter implantado dentro da minha pele esse chip. Porque esse chip, ele fala de segurança, ele fala de viabilidade comercial, de rastreamento e outras coisas mais. E não tem nada a ver com a vinda ou com a marca do anticristo. É só a coisa tecnológica, como o senhor acabou de falar. É tecnologia. E tecnologia, infelizmente, nós caminhamos cada dia mais para o avanço da tecnologia e não tem como voltar mais atrás. Muito bem. Olha, nós queremos agradecer as suas palavras, irmão Ricardo, ok? Continue com muita coragem, determinação nas futuras edições, tanto da revista Fé e Cultura e também da Folha Cristã, o jornal Folha Cristã. Tá bom? Amém. Obrigado. É isso aí. Fica à vontade. Voz Batista de Pernambuco.